Páscoa, para entendermos, irmãos, a Páscoa, nós precisamos ler Êxodo capítulo 12, tá? Você já abriu? Eu vou usar bastante o celular, porque como falei, esqueci o óculos, e aí o celular a gente pode aumentar a fonte, né, da letra. Então, Êxodo capítulo 12, nós vamos ver aqui mais detalhado, sobre essa festa tão importante para nós, a igreja. Os diáconos nos ajudem, pois o nosso tempo aqui é curto, tá? Nós vamos ter um tempo curto aqui, vamos procurar ter objetividade no que vamos falar, para que você entenda e vamos aproveitar esse tempo com Deus aqui. Então, Êxodo capítulo 12. Nós que dependemos um pouco da tecnologia, né, irmãos? A gente temos que ter paciência. Essa festa, irmãos, é muito importante porque ela aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou que tirou o pecado do mundo. Então, foi a primeira Páscoa, irmãos. A primeira Páscoa a ser celebrada foi o povo judeu, o povo hebreu, lá no Egito. Então, o interessante é que a igreja de Cristo ainda está aqui na terra. Amém? Ainda estamos aqui na terra. Nós vivemos aqui na terra, mas entendendo que o nosso lugar não é aqui, nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Amém? Nós estamos aqui de passagem. É comparado com o povo de Israel no Egito. Eles estavam ali de passagem, irmãos. Tá? E o pior é que nós vemos que algumas pessoas estavam ali, mas não entendiam que eles estavam de passagem. E durante o trajeto deles na terra, no deserto, eles tinham vontade de voltar. Muito, muito comparado aos dias de hoje. Muito comparado ao tempo que nós temos vivido, o que estamos vivendo. Né? Pessoas saíram do Egito, mas têm vontade de voltar para o Egito. Então, é uma lição que nós precisamos aprender com o povo judeu. Vamos lá? Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. É claro que você sabe que essa Páscoa, ela tem tudo a ver com Jesus. Ela apontava para Jesus. Te convido a não faltar amanhã, tá? Você que que acompanha também pelas redes sociais, aproveita para você entender que amanhã se fala mais detalhado, né, sobre a Páscoa. Então, não perca. E cada ano nós entendemos que Deus ele tem algo diferente, tá? Então, fica ligado, não perde amanhã. Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então toma um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas das pessoas, né? Conforme o número de pessoas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta, né? Conforme ao cordeiro.
ou o cordeiro ou o cabrito, será sem mácula, sem mancha, um cordeiro de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ombras, ou sombreiras, da porta, e na veiga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos. Pães asmos quer dizer pão sem fermento. Com ervas amargas a comerão. Vem amanhã para você, poder participar também dessa mesa, dessa ceia. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com os seus pés e com a sua fessura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos o quê? Ou seja, vocês vão celebrar, mas já vestidos, Você já dormiu vestido aí? Tem gente que dorme vestido para desamassar a roupa, Em viagem aí, às vezes, hoje em dia você já consegue, passar a roupa, nos hotéis, mas antigamente tinha muito isso, a pessoa vestia a roupa e dormia com a roupa para desamassar. Imagina. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo, ou executarei. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei. Por isso Páscoa quer dizer pesar, quer dizer passar por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrar-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por o quê? Estatuto perpétuo, quer dizer, para sempre. Tá, irmãos? Aí vem agora, aqui, resumido tudo isso que nós lemos aqui, é o primeiro dia, Páscoa. Tá, irmãos? Depois disso, vem os 7 dias. Versículo 15. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o quê? Da vossa casa. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá o quê? Santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. E aqui vem falando do sábado, Shabat, que terminou agora há pouco e começamos ontem. Quando lemos isso aqui, esse capítulo até aqui, nós entendemos o que é Páscoa e entendemos qual a ligação que tem a Páscoa com morte e ressurreição de Jesus. Tá? Então nós precisamos entender qual é o real sentido da Páscoa. Por que Páscoa? Por que celebrar Páscoa? Para que
celebrar Páscoa. Cada detalhe dessa Páscoa, ela tem um significado importante e que nós entendemos e que precisamos entender. A igreja de Jesus nesses dias, nesse tempo, nesse mês, celebrando Páscoa, uma festa bíblica, nós precisamos entender por que Egito, por que Egito, por que cordeiro, por que pães asmo, por que fermento, por que cordeiro, por que o sangue do cordeiro. Tudo isso, irmãos, é uma mensagem para esse tempo, é um alerta para a igreja nesse tempo. Por quê? Porque Egito hoje, irmãos, simboliza local de, infelizmente, que me perdoe os egípcios, mas Egito quer dizer local de escravidão, de pecado, de prisão, tá? E nós entendemos que a igreja saiu do Egito, você saiu do Egito, nós saímos do Egito. Tem até uma música, né, que foi criada aqui por alguns irmãos, alguns anos atrás, Não Volto Mais, Milson, né? Milson deve lembrar muito bem. Não volto mais, não volto para o Egito. Porque se saiu do Egito, não pode olhar para trás, tá? Não pode olhar para trás. E quando alguém sai do Egito e olha para trás, ele está voltando às práticas. E aí onde vem o pecado, né? O fermento, que simboliza também pecado. E aí a igreja precisa mostrar a diferença da separação. Lembrando, passagem, estamos passando, o cordeiro já foi morto, o sangue do cordeiro já foi passado sobre nós, nós somos marcados pelo sangue do cordeiro. Então o anjo da morte passa por cima. Eu creio que você entendeu até o que lemos agora. Deu para você entender? Eu não vou falar detalhado porque não dá tempo, irmãos. Não dá tempo entrarmos detalhadamente. Mas é um retrato. A Páscoa antiga, com os nossos dias hoje, com a igreja de Cristo hoje, sabe, é um retrato. E foi por isso que Jesus, ele morreu na Páscoa, tá? Ele foi crucificado na Páscoa, durante a celebração da festa da Páscoa, tá? Então, biblicamente, a gente vê que a Páscoa, irmãos, é antes de Jesus, porque algumas pessoas, elas acham que a Páscoa começou depois de Jesus. E a Páscoa, ela é bem antiga, tá? Como nós acabamos de ler. Mas Jesus celebrou e morreu nela, para que ficasse como, durante, né, a celebração da mesma, para que ficasse como uma lição para nós. O cordeiro, o sangue, o pecado, né? O sangue de Jesus foi derramado para lavar, para nos lavar e nos purificar do pecado, para nos transformar, tá? Então, o fermento, por exemplo, que representa o pecado. Abra a tua Bíblia comigo. Vou usar mais o celular, como já falei. Abra a tua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E aqui nós vemos o que o apóstolo Paulo fala. Ele define aqui a nossa realidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. Diz assim:
Não é bom o vosso orgulho. Não sabei que um pouco do fermento, ele leveda toda a massa? Limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova, assim como sois, sem o quê? Pois Cristo, o quê? O nosso Cordeiro da Páscoa, já foi crucificado. E por incrível que pareça, repetindo, foi crucificado durante a festa da Páscoa. Por isso, festejamos não com fermento velho, nem com fermento da maldade e malícia, mas com o quê? Asmos da sinceridade e da verdade, né? Então, aqui o apóstolo Paulo, ele define tudo. Como nós precisamos viver, que Páscoa hoje aponta, irmãos, para libertação, para salvação, para transformação, que foi o que ele acabou de citar aqui, tá? Aponta para isso, Páscoa aponta para isso, para transformação, porque é através de Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Cordeiro que foi morto, derramando o seu sangue, para purificar, para salvar, para libertar a todos aqueles que desejam, como diz João, né, no Evangelho de João, no capítulo 1, veio para os seus, né, mas os seus não o receberam, mas todos quanto que creram, né, em seu nome. Então ele dá o direito de serem chamados filhos de Deus, e receberem a transformação, experimentarem a transformação. Então, irmãos, o que nós precisamos entender aqui nessa noite? É que nós precisamos fugir do pecado, que nós precisamos ficar longe do Egito, tá? E permitir que o sangue do Cordeiro nos purifique. O Cordeiro que já foi sacrificado, o Cordeiro que já foi morto e que ressuscitou no terceiro dia, ele vive e que está vivo hoje. Ele vive, irmãos. Amém? Então hoje nós somos livres porque ele vive, porque nós fomos sacrificados, sepultados com ele, tá? Nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com ele. Como diz o próprio apóstolo Paulo na carta aos Efésios capítulo 1, nós ressuscitamos com ele. E nós fomos levados a sentar com ele nas regiões celestes, nas regiões celestiais, tá? Então nós fomos fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com ele, e aí onde vem o simbolismo do batismo, né? A turma que foi batizada aí há 15 dias atrás. Qual é o simbolismo do batismo? Quando desce as águas, né, irmãos? Morrendo para o mundo, é sendo sepultado. E aí quando você levanta, eu esperava ser batizado com o Espírito Santo naquele momento, né? A gente espera muita coisa, né? Não sei o que, muita coisa a gente espera naquele momento ali, que a gente levanta, que a gente é ressuscitado, mas não fui, tá? Então simboliza a ressurreição. Quando alguém desce as águas, que ele levantado, ele está nascendo de novo, né? Está sendo ressuscitado com Cristo. Ele abandonou o Egito, ele abandonou o pecado, né? E ele está entrando agora no asmos, em uma nova vida, né? Ele começa a experimentar um novo tempo, um novo momento. Então, os que foram batizados aí, que serão batizados, prepare para você entrar em um novo momento, em uma nova novidade, em uma nova vida, novidade de vida. É experimentando isso. E os que já são batizados há muitos anos,
esses que já têm uma aliança com Cristo há muitos anos, há muito tempo, entenda, não olha para trás. Não faça como a mulher de quem? De Ló. Não olhe para trás. Deus falou, não olhe para trás. Tá? Então, não deseje voltar ao Egito. Não importa. Tem pessoas que tinham um estilo de vida quando viviam no Egito. E hoje, ao saírem do Egito, eles perderam aquele status, aquela posição na sociedade egípcia, né? Perdeu aquela posição, e aí hoje, fica se lastimando, fica reclamando, fica murmurando, murmura, que quando estava no Egito, tinha uma vida, né? Não faltava nada, mas agora, que mudou de vida, que saiu do Egito, vive, passando, como diz o bom baiano, passando perrengue, né? Então, irmãos, jamais nós devemos nos comportar assim, pensar assim, falar. Nem fala isso, irmãos, nem fala, não abra a sua boca para falar isso, porque normalmente a boca fala o que está no coração, o coração está cheio. Então esse povo, eles se livraram, Deus os livrou da morte, os primogênitos. Eles já dormiram, né, irmãos? Já dormiram todo mundo em pecado, já dormiram todo mundo com sapato no pé. Cochilaram, lembra das 10 virgens? Lembram? Né? Cochilaram ali, já prontos. E aí Deus os arrancou do Egito, tirou-os do Egito. E quando chegaram diante do mar, imagine aí Deus, né? Eu creio que Deus ficou observando para o coração daquele povo, para o que estava na vida deles, para o que estava no coração deles, e eles já começaram a reclamar, e agora Moisés? E agora Moisés? Ou seja, uma geração que fica olhando para o homem, era uma geração que olhava para o homem, uma geração que não queria muita coisa. Então nós estamos vivendo um tempo semelhante, de uma geração que fica observando o homem. E existe um pregador famoso que ele admira muito, né? E aí quando aquele pregador famoso cai, ele também cai junto, né? Aquele irmão que era uma bênção, o irmão volta para o Egito e ele volta também. Então, uma geração que olha para o homem, uma geração que fica observando para o homem, para o que o homem faz. E não é diferente daquele tempo. Nós falamos do povo hebreu no deserto, mas não é diferente os dias de hoje. Então, a primeira oportunidade que eles tiveram ali diante do mar, eles já reclamaram. E aí, Moisés? Ô Moisés, e agora? E agora? Né? Então, Deus, olha, Moisés, pede esse povo para marchar, ordena esse povo que marche, né? Marcha, o que é marcha? Não vamos entrar nesse detalhe, mas era uma postura de batalha, de guerra. Eles estavam em um momento de guerra, porque hoje a igreja, ela não descansa, irmãos, porque Deus também não descansa, porque o diabo também não descansa, o nosso inimigo, ele não descansa. E é por isso que o guarda de Israel, ele não cochila, tá? Ele não dorme. E é por isso que a igreja também não dorme, não deve dormir. Então marcha, é tempo de guerra, é tempo de se levantar. Moisés simplesmente estende o cajado e o mar se abre. Aleluia. Cajado, autoridade, a autoridade que ele tinha. Deus, liberado por Deus. Mas aí, irmãos, a primeira oportunidade que o povo teve, Deus falou, olha, eu vou começar a provar esse povo. Porque aquele que não é provado, né? Aquela criança que não cresce, ela vai continuar criança para o resto da vida, tá? Então ela fica sem poder receber a autoridade, porque ela
é criança. Vocês, o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, ele alerta a igreja sobre isso. A criança que não cresce, o rei que não cresce, então ele nunca vai assumir o reino, porque ele é criança. É uma autoridade que continua sendo criança. Então aquele servo de Deus, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, que não cresce, ela nunca vai tomar posse da autoridade que já é dela, que Deus já deu, nunca. O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Gálatas, tá? Então, a primeira oportunidade que Deus, vou deixá-los sem água, vou deixá-los com fome, porque eu quero já sentir o coração deles. Então a primeira oportunidade eles murmuraram: Moisés, você nos tirou do Egito, onde nós nos alimentávamos muito bem, para morrermos aqui nesse deserto. Ou seja, quando eu estava no Egito, eu me alimentava muito bem, eu tinha uma vida muito boa, eu tinha dinheiro, eu tinha bens, e agora que eu estou indo para Jerusalém, eu não perdi tudo, eu não tenho nada. Entenderam? Foi isso que eles fizeram, este foi o comportamento deles. E a mensagem é clara: murmurou, perdeu a bênção. Murmurou, não entra na terra prometida. Murmurou, ainda está no Egito. Murmurou, ainda está no Egito. Murmurou, ainda está desejando as coisas do Egito. Se foi água, vamos morrer de sede? Moisés falou. Deus falou: olha, eu vou mostrar para eles que eu estou com eles. Eu vou mostrar para eles que eu estou com eles. Então, você vai tocar na rocha, que vai sair água é da rocha para eles. Olha a trajetória, é a sua trajetória. É a trajetória da igreja desse tempo. É a trajetória da noiva desse tempo. E assim Moisés foi e tocou com o cajado na rocha. E o que aconteceu? Saiu água. Amém? Deus da providência, saiu água. E aí, povo, e aí? E agora? Agora sim, irmãos, nunca vai estar bem, nunca vai estar feliz totalmente. É um espírito maligno que acompanhou o povo do Egito. É um espírito maligno que continua acompanhando as pessoas, que elas não estão satisfeitas. Elas sempre vão reclamar de alguma coisa. Irmãos, não aceita. Não deixa esse espírito dentro da tua casa, tá? Muito menos na tua vida. Não aceite. Porque se faltou de manhã, se chegar meio-dia, amém. Se não chegar também, amém, irmãos. Se chegar à noite, amém. Se não chegar, Deus proverá. Porque é muito bom dizer Deus proverá quando você tem. É muito bom dizer Deus proverá quando nós estamos de barriga cheia, quando nós estamos bem. É muito bom. Eu quero ver quando você estiver passando pela prova, você ter coragem de dar glória a Deus, como diz a música, tá? É nessas horas. Eu quero ver na hora da prova, tá? Então aquele povo estava com fome, deu fome. E aí, Moisés, não tem nada para comermos. Olha que foi Deus quem tirou, irmãos. Foi Deus quem tirou do Egito. Mas sabe por quê? Nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós. Nós não alcançamos. Eu costumo falar sobre um animal. Eu sempre já fiz essa ilustração aqui. Algumas vezes, vou falar agora novamente. Você já viu um animal amarrado em um tronco? Você já viu?
quando dá oportunidade para ele rodar em torno daquele tronco, ele só come até onde a corda dá para ele ir. E ele fica rodando. Quem nasceu na roça aí, eu nasci na roça. Diz que eu nasci né? Então ele vai rodando, irmãos. E aí, a um palmo, que ele não pode alcançar. Ele fica a um palmo do alimento, e ele não consegue alcançar. E o coitado, né, fica esticando o pescoço ali para tentar, e não consegue, irmãos. Está amarrado. Ele está amarrado. Ele não vai. Ele tem um limite. Ele é limitado. Sabe por que ele é limitado? Porque ele está amarrado. E tem todo ali em volta a comida, o alimento. Então tem pessoas que elas estão amarradas, elas são limitadas por elas mesmas. Não é ninguém que amarra não, é elas mesmas. Porque o povo falou o quê? Estou com fome. Moisés falou, vocês querem carne no deserto, então vou mandar carne para vocês. E aí ele mandou codornas no deserto. E aí Deus falou, olha, tem um detalhe. Nós ouvimos isso aqui há poucos dias, lembram? Tem um detalhe, vocês vão pegar a carne de hoje para hoje. Amanhã é um outro dia. Amanhã Deus o quê? Amanhã Deus proverá. Vocês vão pegar carne para 2 dias apenas no Shabat. Apenas no Shabat vocês vão pegar carne para 2 dias. Durante a semana não, é só um dia, porque Deus proverá. Olha, estavam com fome, Deus deu carne. Eu nem falei, né, do que eles desejavam comer, as frutas, né, os legumes. Diz que os alhos do Egito era gigante, irmãos. E eles desejavam até esses alhos, essas cebolas. Mas aí Deus falou, olha, não pega para o dia seguinte, pega só para o dia. É a provisão para hoje. Só para hoje. E aí eles guardavam. Olha que coração, irmãos. Eles não acreditavam que Deus ia suprir a necessidade no outro dia. Eles não acreditavam, não confiavam em Deus, que Deus ia trazer a provisão no outro dia. Eu sei que é complicado quando você vê alguém passando, e às vezes a gente orienta pessoas passando por situação difícil, e aí a gente fala, olha, as pessoas falam, pastor, só Deus agora, a gente não pode, já fizemos tudo o que a gente podia. Aí sabe o que a gente fala? Agora você deu espaço para Deus agir. Você já fez de tudo que estava ao seu alcance. Agora Deus vai ter o momento dele. Né? Você já não vai se intrometer mais, não é verdade? Agora é só Deus quem vai entrar com providência. O que Deus fizer, está feito, porque tu não tem mais o que fazer. Porque o ser humano ele é assim, nós somos assim, imediatistas, né? Nós somos assim, e a gente precisa ter cuidado com isso, para que esses espíritos, não é só um não, esses espíritos de lá do Egito, eles não nos acompanhem nessa caminhada, porque senão nós vamos o quê? Morrer no deserto, tá? Nós vamos morrer no deserto. Então eles eram tão incrédulos que eles desobedeciam a Deus, e claro que escondido, eles diziam, eu vou guardar um pouquinho aqui, para amanhã, sei lá se Deus vai suprir amanhã. Então eles guardavam um pouquinho, e aí apodrecia, fedia mal, tá? Então era desobedecendo, não acreditando, irmãos, em Deus, não confiando em Deus, não esperando em Deus.
Então, quando o salmista, né, e nós hoje, nós lemos isso, esperei com paciência no Senhor, né? Esperei com paciência no Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitas das vezes é boca para fora, irmãos. É apenas declarando o que está escrito. Porque quando o negócio aperta, é que você vai ser provado, que você vai ser testado. Quando vem a prova, quando Deus tira, sabe, os seus recursos, porque é muito fácil quando você não tem falta de nada, muito fácil, olha o que o diabo falou para Jó, é muito fácil ele te servir, ele tem de tudo, ele tem uma família abençoada, ele tem um relacionamento contigo abençoado, que ele tinha um relacionamento com Deus, ele tem tudo, ele tem bens, é muito fácil servir a Deus assim. Tira tudo que ele tem para tu ver se ele não vai te negar. O diabo, ele é astuto, ele quis, sabe, ele instigou. E aí foi quando Deus permitiu, falou, olha, você vai tirar tudo mesmo, pode tirar tudo, você não vai tocar na vida dele, mas pode tirar tudo, que mesmo assim ele não vai me negar, mesmo assim ele não vai deixar de me seguir, né, irmãos, de me servir. Então, ele é um exemplo para nós hoje. Já ouvi até algumas pessoas dizendo que não existiu, que é apenas uma parábola, né? Achando que o homem não suportaria o que Jó passou. Entenderam? Então assim, é só Deus tirar que alguém murmura, que alguém reclama. É só faltar. Porque muitas das vezes nós não somos ensinados a isso, nós não somos ensinados a observar que nós dependemos de Deus, que tudo que somos, que temos, provém dEle. Se não vem dEle, Ele é o provedor, Ele é o nosso tudo, Ele é tudo que nós temos. É por isso que Ele é o nosso pastor e de nada nós temos falta, porque Ele é o nosso suficiente, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que, Ele tem tudo, ou nele está tudo o que você precisa para sobreviver, para sobreviver nesse deserto. Então, meu irmão, não murmure porque Jesus já veio a primeira vez, já morreu, já ressuscitou, amém? E agora ele virá para buscar os seus, para buscar aqueles que vão sobreviver no deserto. E eu estava falando essa semana sobre o deserto aqui, que nós vivemos conforme as estações, infelizmente, tá? Conforme as estações. Tem tempo que você está no verão, não é isso? Verão. Mas também tem tempo que você está vivendo agora, que nós, no outono, né? Outono é um tempo quente, frio, agradável, chove, né? É um tempo bom, por mais que tenha as preferências, mas é assim a vida, é a nossa vida, nós vivemos fases, e cada fase é o tempo de Deus em nós, é Deus lidando conosco, é Deus nos lapidando, é Deus tratando, é Deus cuidando, como diz lá na carta aos Romanos de Paulo, capítulo 5, quando ele fala sobre a prova que você tem que passar, né, você tem que ser provado, você tem que ser testado, você tem que ser, vamos lá, capítulo 5, já que nós estamos no deserto, precisamos ler esse capítulo aqui, para nós entendermos, capítulo 5, carta aos Romanos, capítulo 5,
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Paz e alegria. Aí você, paz e alegria? Mas como assim paz e alegria? Que é isso? A pessoa está passando por uma luta terrível, aí chega alguém e diz, descansa. Como descansar? Como descansar? Não é verdade? Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos o quê? Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem? Obtemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos o quê? Firme, e nos gloriamos na esperança. Muitos não têm esperança da glória de Deus. Não somente nisto, mas também nos gloriamos em quê? Como assim, irmãos? Pois sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança produz o quê? A experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não o quê? Decepciona. Porque o amor de Deus está derramado aonde? Em nossos corações, pelo quê? Que nos foi dado. Você entendeu? Ele fala, no final ele diz, porque o Espírito Santo está em vocês. E é através do Espírito Santo que você vai suportar, que você vai, fechar a boca, e você não vai murmurar, e você não vai reclamar, porque Ele está em você e você confia. Independente de qualquer coisa, você espera, você confia, você descansa. Fé e esperança. Tem fé e espera, confia. Como diz o salmista no Salmo 37, 4, deleita-te no Senhor. Deleita, espera no Senhor. Confia no Senhor, espera no Senhor. E aí, no momento da luta, da tribulação, nós esquecemos disso, No momento do vendaval, esquece, não dá ouvidos ao que a palavra de Deus diz, não observa. E aí, voltando para o povo no deserto, a Bíblia diz, irmãos, que só entrou na terra prometida a geração que não murmurava. Quem era que não murmurava? As crianças, irmão Jorge? As crianças que não murmuravam, irmãos. Foram essas crianças que foram crescendo, que o sapato foi crescendo conforme o pé, O sapato foi crescendo com a providência de Deus na vida das crianças. E é por isso que Deus diz o quê? Que aquele que não, a palavra de Deus diz que aquele que não se tornar como uma criança, não pode ver o reino de Deus, não pode experimentar a terra prometida. Então, aquela geração murmuradora, aquela raça, vou chamar de raça, aquele povo murmurador, morreu, irmãos, morreram. Você sabe do motim que eles fizeram contra o Moisés? Todos nós sabemos. Olha, vamos levantar um líder e vamos voltar para o Egito. Esse Moisés aí não está com nada. Com tudo aquilo que Deus tinha feito, irmão, na vida deles, com tudo que eles tinham visto e ouvido, desde o Egito até o trajeto, a provisão de Deus, Deus trazendo o sol, a luz à noite, a glória de Deus, clareava o arraial para que eles não fossem atacados pelos inimigos, para que eles percebessem que era a glória de Deus que estava com eles o tempo todo. Era isso, era para que eles pudessem perceber, ver
que a glória de Deus estava com eles o tempo todo. Assim como a presença de Deus precisa estar com a gente, conosco, o tempo todo, através do Espírito Santo que habita em nós. Mesmo assim, eles murmuraram. Durante o dia, Deus dizia: olha, vou colocar uma nuvem, também para que vocês não sejam prejudicados com o sol, com o calor. Deus falava: olha, para aqui, fiquem aqui. O acampamento, arma a tenda, o tabernáculo aqui. Arme a tenda aqui. Só vão sair quando ver o meu sinal. E aí Deus vinha com a glória dele e dizia: vamos? E eles seguiam a glória de Deus. Eles eram guiados pela glória de Deus, irmãos. Eles eram guiados pela presença de Deus. Era a presença de Deus quem se movia diante deles. Era o ponto de referência para eles naquele deserto. E não fique pensando, vou frisar novamente isso, não fique pensando que é diferente nos dias de hoje, que não é. Só sobrevive essa geração, nesse tempo, só sobrevive aqueles que são guiados pela glória de Deus. Amém? Aqueles que não estão sendo guiados pela glória de Deus, eles vão eles vão morrer no trajeto. Eles não vão aguentar, tá? Eles não vão suportar. Olha o que diz o apóstolo Paulo para Timóteo. Olha a orientação do apóstolo para o seu discípulo. Olha, Timóteo, tu não tem ideia dos tempos que vai vir, que estão vindo aí. São tempos difíceis e trabalhosos. Capítulo 3, primeira e segunda carta. Capítulo 3. Olha, tu fica ligado porque vai vir tempos difíceis e trabalhosos. Guerra. Não é diferente. O dia de hoje não é diferente das guerras que aquele povo enfrentava no deserto. Mas existia uma geração, existia uma organização, que existiam os de batalha, existiam os adoradores, Enquanto tinha uma turma adorando no tabernáculo, tinha outra turma guerreando, tinha outra turma vigiando. Enquanto tinha, como na reconstrução dos muros de Jerusalém, uma espada na mão e a colher do pedreiro, Esse pedreiro aí, imagine aí, pedreiro, está com a espada na mão esquerda, depende, espada na mão direita e a colher de pedreiro na mão esquerda, orando e vigiando, trabalhando e vigiando. Na reconstrução dos muros, a gente vê ali na história de Esdras, de Neemias, era guerra o tempo todo, era uma batalha espiritual o tempo todo. E aí tem uns irmãos que nesse tempo acham que passou luta é porque o Deus não está com ele, Veio um problema, uma dificuldade, uma enfermidade, Deus não está com ele. Deus só está te provando, Deus só está te qualificando, Deus só está te fortalecendo, só. Talvez você ainda é criança e Deus quer que você cresça mais. Deus não dá reino, Deus não dá autoridade para criança. Os reis de Israel, acho que Joás, parece, se eu não me engano, que começou a reinar com 7 anos, se eu não me engano. Teve poucos que começaram a reinar na fase ainda antes da adolescência. Mas era porque eles tinham o sacerdote, o profeta que o orientava. Era só um nome, mas eles não tinham poder de decisão. Os reis adultos, eles eram consultados pelos profetas, pelos sacerdotes da época, Então, Deus não dá autoridade para criança, irmãos, não dá.
Então tem que crescer primeiro, tá? Resumindo, o problema todo chama-se o quê? Fermento. O problema todo chama-se pecado. A derrota está na questão pecado. O problema todo está na questão pecado. É o pecado quem destrói, é o pecado quem acaba, é o pecado quem destrói a vida da pessoa, é o pecado quem separa o homem de Deus, como diz o profeta Isaías. Ele não está com os braços dele encravados, né? Não está com os ouvidos fechados. É o pecado quem separa. Mas eu quero te dar uma notícia: pecado separa aquelas pessoas que não estão dispostas a abandonar o pecado. Sabe por quê? Porque Jesus já morreu, já levou os pecados quando morreu na sepultura, e ressuscitou, limpando a humanidade. E a humanidade precisa reconhecer isso, que Jesus já fez isso. Então ela precisa mostrar gratidão, ela precisa ser grata a Jesus por isso, para que ela experimente tudo que Jesus conquistou na cruz para ela. Amém? Para que ela tome posse. Sabe por quê? Porque o pecado pode parar você? Não. O pecado pode te distanciar de Deus? Também não. Entendeu os dois sentidos que eu quis dizer aí? Para você não dar um nó aí. Porque o profeta Isaías disse que quem separa o homem de Deus é o pecado. Mas eu quero que você também entenda que Jesus já morreu pelos nossos pecados. Então, no momento que você reconhece que você é pecador e que Jesus já pagou o preço, aí a Bíblia diz, sabe o quê? O apóstolo Paulo falando aos romanos: o pecado, vamos lá, vamos ter que ler, né? Não tem mais domínio sobre você. Mas nós vamos ler, que é para a gente ter. Aprendemos isso com o pastor José Maria. Tem que ler. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Espero que eu encontre. Quem encontrar primeiro me avisa, irmãos. Aí Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. É 7:7? Isso aí, irmãos. E eu procurando no 7 aqui, porque eu estou sem. É isso aí, irmãos. Vamos ler o 13, que é interessante? E a gente termina no 14. Nem ofereceis os membros dos vossos corpos como instrumentos de quê? Injustiça a quem? Ao pecado. Mas oferecei-vos a Deus como vivo, que vieram da morte, lembram? Para a vida. E lhe ofereçais membros dos vossos corpos como o quê? Instrumento da justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão sobre a lei, mas debaixo da graça. Esse é o versículo. O pecado não tem mais domínio sobre vocês. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Por quê? Porque você pode confessar os seus pecados na hora que você quiser. E Deus, Ele vai estar sempre com seus ouvidos abertos, atentos. Então nem o pecado tem mais autoridade, domínio para te parar. Porque Jesus já levou. Amém? Jesus já levou os nossos pecados, irmãos, na cruz do Calvário. Pecou? Confessa, deixa.
né? E avança, fica de pé, e avança, os levitas, vamos. Então nada pode nos parar, irmãos, murmuração, reclamação, sabe, o calor, está chovendo muito, a gente reclama porque tem muita lama, irmãos, tem muita água, irmãos, mas se o sol está muito quente, a gente também reclama porque o sol está quente e não tem quem aguente, irmãos. Então nós precisamos acabar com isso, nós precisamos ter cuidado, porque da mesma forma que nós reclamamos das estações, nós reclamamos também da vida. Nós precisamos acordar e assumir a nossa postura de arrependimento, de revolta contra o pecado, contra o fermento, não desejar mais voltar, não deseje voltar, nem pronuncie. Tem pessoas que dizem, se eu não fosse cristão, se eu não fosse crente, desejando voltar, quando você não deve nem falar isso, porque quando você fala isso, dá a entender que você está querendo usar esse comportamento egípcio, esse comportamento antigo, esse comportamento pecaminoso. Então vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos pegar o povo hebreu como exemplo, para nós, como um bom exemplo, tá? Porque Josué e Caleb permaneceram ali, firmes, e entraram na terra prometida, estavam decididos. É só você olhar na história quem foi Josué e Caleb. Então é exemplo para nós hoje, vamos nos basear em Josué e Caleb. Como é que alguém pode ver? Olha o comportamento daquele povo diante da batalha, olha o comportamento daqueles homens diante da batalha, era porque o coração deles não estava no propósito. Quando o seu coração não está no propósito, você não tem a visão, você perde o foco, você fica pelo caminho. É como diz aquele que não sabe para onde vai, né? Aquele que não tem um projeto de chegada, ele não vai nem sair do lugar, porque ele não sabe para onde vai, e se ele for, ele vai ficar voando por aí. Então, ou você decide para onde você quer ir, ou você vai ficar. Ou você decide pisar na terra prometida, ou morre no deserto. Ou você decide sair do Egito, ou vai voltar para o Egito. Está repreendido. Mas também não aceita. Está pensando nas coisas de lá. Está desejando as coisas de lá. Também não aceita. Ore ao Senhor nesse momento, faça a sua oração. Quero que você ore ao Senhor, conforme a necessidade do teu coração nesse momento. Faz a tua oração nesse momento. Oh Jesus amado, nós te exaltamos, Senhor. Ore ao Senhor nesse momento. Tenha esse momento de se colocar diante do Senhor. Pai, nós te exaltamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor, pois tu morreste por nós, e nós entendemos, Senhor, que o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nos purificou, nos transformou, e tudo aquilo, Senhor, que há dentro de nós, que tenta nos levar de volta ao Egito, nós rejeitamos agora. Em nome de Jesus, nós rejeitamos nas nossas vidas, desde os pensamentos, os sentimentos, os desejos, na alma, nós rejeitamos agora. Em nome de Jesus, todo pecado enraizado, nós rejeitamos agora. Em nome de Jesus, receba fogo agora, seja cancelado agora. Em nome de Jesus, toda influência maligna que tenta perseguir a igreja, todos os espíritos malignos egípcios que tentam perseguir a noiva, a igreja,
o povo na caminhada, nós repreendemos, nós rejeitamos, nós cancelamos agora, em nome de Jesus, e declaramos, Senhor, o teu domínio. Nós declaramos, Senhor, que nós confiamos nas tuas promessas, que nós confiamos na tua palavra, nós descansamos nas tuas promessas, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite rendidos a ti, Senhor, e declaramos, ó Pai, o nosso muito obrigado, Pai, por nos resgatar do pecado, por nos tirar, Senhor, do Egito. Obrigado, Senhor. Nós estamos disponíveis para o teu louvor, nós estamos disponíveis para o louvor da tua glória, Senhor. Santo Deus de Israel, exaltado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, Pai, engrandecido seja o teu nome. Oh, aleluia, aleluia, santo é teu nome, Senhor.